3. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, bendirei ao Senhor pela paz dada ao meu coração. Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Neste encontro de amor, bendirei ao Senhor pela paz dada ao meu coração. Meus irmãos, paz, graça, alegria e direção da parte do bondoso Deus seja com todos nós na noite deste dia, neste momento em que nós nos juntamos para cultuar o Senhor, apesar desse isolamento social. Quero agradecer a Deus o dia que Ele nos deu, a comunhão em torno da mesa, as bênçãos que certamente foram dispensadas sobre nós. E eu queria ler uma oração. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de escrever uma oração. E nessa oração você colocar a sua gratidão, colocar os seus pedidos e, tempos depois, fazer uso da leitura para ver quantas bênçãos Deus fez. Conta as muitas bênçãos. Escreve as muitas bênçãos. Eu queria ler esta oração que foi escrita aqui, tá bom? Depois de lermos, nós iremos orar, tá bom? Olha só. Está em Mateus capítulo 6, do versículo 9 até o versículo de número 13. Diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus nos abençoe. Deus ouça a nossa oração e nos conceda o que fomos colocados aqui. Que Ele seja santo na nossa casa, que Ele seja santo nos nossos relacionamentos, que Ele seja santificador, que a sua vontade seja obedecida e seja cumprida em toda a nossa vida. Que Ele traga o pão todos os dias e que haja em nós gratidão por conta do reconhecimento que o pão veio porque Deus deu. E que Ele nos livre de cair em tentação, que Ele nos sustente, porque dele é o reino, o poder e a glória. Quero convidar o presbítero Marcos, que vem aqui orar, colocando sob os cuidados do Senhor o nosso culto e clamando que o Senhor não nos deixe cair em tentação, que Ele possa nos proteger e guardar a sua igreja. Vamos orar. Deus amado, nós agradecemos pelas múltiplas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre a Tua casa, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, Senhor. Continua, ó Deus, a Tua obra, continua sobre nós, que o Teu Santo Espírito permaneça sobre nós. Dá-nos, ó Deus, ânimo para que essas múltiplas bênçãos continuem. Dá-nos ânimo, ó Deus, para nós contarmos essas bênçãos. Que elas continuem, ó Deus, ao nosso redor. Que nos faça, ó Deus, melhores. E nós entendamos, Deus, que a Tua soberania é soberana de fato. Que isso realmente, ó Deus, aconteça nas nossas mentes, nos nossos corações. Possamos entender a Tua palavra como grande, preciosa premissa para os nossos caminhos. Nós agradecemos por tudo, Senhor. Agradecemos pela Tua mão poderosa, agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado, pelos detalhes que tem feito ao nosso redor. Cuida de nós, cuida do pastor, cuida, ó Deus, de quem vai proferir a palavra, cuida para que nós não saiamos desse caminho. No nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcos. Quem hoje vai nos trazer a palavra de Deus é o querido pastor Daniel Silva. Umas semanas atrás, nós o convidamos, pedimos que ele gravasse uma palavra para nós, e ele assim o fez e nos enviou. Como eu fui edificado, meus irmãos, como eu fui abençoado e fortalecido na palavra que veio de Deus através da boca do seu servo. E ele foi um instrumento para nos alimentar e certamente vai ser de grande bênção para todos nós na noite deste dia. Por gentileza, abra agora a sua Bíblia, por favor. Abra em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12 e o versículo 13. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nenhuma tentação veio de Deus. Zero. Ele não é tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Nós passamos por lutas, às vezes causadas por descuidos nossos, pela nossa própria concupiscência, pelo nosso investimento errado. Somos tentados pelo mal. Mas o Senhor não vai permitir que tentação nenhuma seja além das nossas forças. Deus seja louvado por conta disso. Meus irmãos, hoje nós teríamos a celebração no culto da devolução dos dízimos. Que saudade desse tempo. E ver os irmãos se levantando do seu banco, trazendo o seu envelope,
com muita fé e gratidão, alegria no coração e colocando a sua oferta do compromisso de missões, o seu dízimo no gasofilácio. Saudades disso. Enquanto alguém estava cantando, você saía e com esse espírito contrito de gratidão e louvor, de adoração, o desejo de participar da obra do Senhor, trazia os seus dízimos e o colocava aqui. Saudades disso, irmão, saudades. Não é possível no momento, por conta desta pandemia, para evitar que outros irmãos sejam contaminados, nós estamos parados, cultuando ao Senhor assim, apenas de forma virtual. Mas é culto, isso é louvor, isso é adoração. Mesmo com as restrições sociais, ainda é culto. Por conta disso, eu quero que você mantenha o seu coração em comunhão com o Senhor, mantenha a sua santidade, mantenha a reverência, porque é culto. Sirva ao Senhor desta forma. Eu quero ainda pedir aos irmãos que mantenham-se fiéis, porque os missionários que estão no campo precisam da sua ajuda, da sua oração, da sua contribuição. Os trabalhos da igreja continuam do mesmo jeito. Nós somos gratos a Deus, porque nos deu a alegria de participar da sua obra. Se você está tendo dificuldade com o compromisso de missões ou com os seus dízimos, por gentileza, nos informe. Nós vamos prestar toda a assistência a você, de forma que você possa receber a grata alegria do Senhor, reagir a isso nos seus dízimos e compromissos de missões. Nos informe das suas dificuldades, nos avise das suas dificuldades, e nós prestaremos todo o auxílio. Iremos até você, pegaremos o seu dízimo, levaremos do banco e traremos de volta o comprovante para você. Nos informe, nos use, e nós estaremos dispostos a auxiliar você. Hoje o pastor Vinícius está pregando para a igreja cristã evangélica do Chora Menino, lá em São Paulo. Por conta disso, ele não pode participar do culto. Agradeça a Deus, porque por meio desse instrumento, nós podemos servir outros irmãos que estão mais distantes. Louvamos ao Senhor por conta disso. E pedimos que Ele possa nos abençoar. Ore ao Senhor pelos nossos irmãos que estão desempregados. Ore. Por conta disso, irmãos, a junta de diácono da igreja está prestando auxílio a várias famílias que atravessam dificuldades nesta pandemia. Participe, envolva-se, nos informe do que você pode participar e nós iremos até a sua casa para recolher a sua oferta e trazer para cá, para que a junta de diácono possa distribuir essas ofertas, esses mantimentos com as famílias que estão com dificuldade nesse momento. Isso é expressão de amor. Isso não deixa com que o nosso amor esfrie. Isso é uma forma de envolver-se com as famílias da igreja. Faça isso. Nos informe. Eu tenho algo aqui para a cesta da igreja. Eu tenho o meu dízimo aqui e nós iremos auxiliar você. Quero agora orar e oferecer ao Senhor o nosso louvor, logo em seguida a oração. Senhor nosso Deus, eu lamento esta igreja tão bonita e vazia de gente, mas eu entendo que esse tempo de afastamento é necessário, por amor aos irmãos, é necessário, por conta de evitar que esse vírus se expanda mais ainda, é necessário. Nós esperamos que isso acabe logo. E por conta disso clamamos que o Senhor ponha limites na expansão desse coronavírus. Ponha limites, ó Pai amado. Conceda sabedoria aos cientistas para elaborarem uma vacina que possa controlar isso. Abençoe também os nossos governantes, ó Deus, dando a ele postura de governo, sabedoria que vem do Senhor. Venha, Deus, dar a ele essa expressão da ação de justiça. Faça isso por amor do teu nome. Abençoe, ó Deus querido, o nosso governo. Abençoe a liderança da igreja.
dando a nós discernimento para agir, dando a nós sabedoria para falar, e que o Senhor possa proteger as famílias da igreja. Algumas famílias perderam gente querida, visite-os com o teu amor e com a tua graça, manifeste neles o teu consolo. E agora, abençoe o louvor que se segue, receba-o, ó Deus querido, porque é a expressão de lábios que confessam o teu nome, que adoram ao Senhor. Abençoe o louvor, abençoe sim, e em seguida, fale ao nosso coração pela tua palavra, na boca do pastor Daniel. Abençoe, ó Deus querido, isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, queridos. Nós vamos começar a nossa música da noite falando que a gente tem que cantar ao Senhor em todo o tempo. Não só nos momentos bons, mas também nos momentos maus, nos momentos de adversidade. Não vamos deixar, de exaltar o nome do Senhor para exaltar os problemas. Vamos engrandecer o nome do Senhor, dando a Ele toda a glória. Vamos esquecer um pouco dos problemas. Nós temos muitos problemas, eu sei, mas não vamos cair nessa armadilha. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Amém? Eu sou grato por tudo que tenho.
Muito bom estar com vocês, desse jeito estranho, diferente, que pena. Toda vez que eu estou aí na igreja central em São José, volto muito animado e é muito bom para mim, tem boas lembranças dos tempos que a gente celebrou a Deus juntos. Uma pena a gente ter que fazer isso desta maneira. Quem sabe, né? A gente pode fazer junto novamente. Gostaria que você já pegasse sua Bíblia para a nossa meditação. Nós vamos meditar na tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. Tem um hino que tem acompanhado a gente aqui na igreja, na Paulistana, ao longo desta travessia longa já, que tem nos ajudado bastante e particularmente a mim tem sido o meu hino da pandemia. São palavras da Teresa de Ávila, musicadas pelo Jorge Camargo. Vale a pena, um hino maravilhoso. Veja lá na internet, tem um arranjo lindo de uma moça com uma voz muito bonita cantando. Nada te turbe, pois tudo passa, a paciência tudo alcança. Nada te espante, quem tem a Deus, quem tem a Deus, nada lhe falta, nada lhe falta, só Deus é o bastante. Nosso Deus, nosso Pai, que esta palavra que remete ao Salmo 23 transfira para nós hoje essa bênção maravilhosa de ter uma relação com o pastor, que é Jesus, tão profunda, tão clara, tão nítida, que a nossa alma pacifique e perceba que com Ele nós não precisamos de nada. Ele é realmente tudo para nós. E agora que vamos olhar as Escrituras, que elas nos iluminem o coração, a mente, a alma e nos torne mais preparados para a vida. Em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 4. Você pode abrir a sua Bíblia, tá bem? Eu vou ler tentação de Jesus a partir do verso 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás,
e só a ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Uma coisa muito interessante sobre essa passagem é que Jesus estava sozinho no deserto, levado pelo Espírito Santo. Interessante, muito legal, né? Que um pouco antes o Pai o havia validado. Mais uma vez ele é validado aqui. Este é o meu filho amado. Que coisa bonita. E o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante disso. A primeira pessoa valida a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade leva a segunda pessoa da Trindade para ser tentada pelo diabo. Nenhuma novidade, é assim que a vida anda. Mas Jesus fez questão que nós soubéssemos como aconteceu as tentações, porque, acredito eu, ele sabia que as nossas tentações são muito semelhantes às dele. E eu acho que aqui tem 3 grandes princípios que podem nos ajudar. E eu acho até muito bom a gente pensar isso nessa parada, porque ela nos prepara para a própria parada e para o retorno, se Deus permitir, a vida normal como era antes, ou melhor do que era antes, se Deus quiser. E aqui 3 grandes lições. Talvez as 3 lições mais importantes da vida. Tá bem? A primeira é a tentação de transformar pedras em pães. Jesus havia ficado sem se alimentar 40 dias. E certamente a necessidade de uma pessoa sem comer há 40 dias, sua maior necessidade é comer. E o diabo então diz: se você é o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Tenho para mim que o diabo estava querendo dizer para ele: pensa um pouquinho em você, cuide um pouquinho de você. Você veio para cuidar das pessoas, mas todo mundo precisa pensar um pouco em si mesmo. Olha, você precisa ser feliz, você precisa ter um momento de alegria, você merece isso. Olha, quando te oferecerem um projeto de felicidade, cuidado, isso é bem luciferiano. Projetos de felicidade tendem a nos tornar egoístas, a não pensar nos outros, a não pensar no reino, a não valorizar a dor, a não saber que o nosso caminho é apertado, que conduz para a vida, que a porta é estreita, que o nosso caminho começa quando a gente se nega, quando nós nos negamos a nós mesmos, quando tomamos a cruz a cada dia e o seguimos. Projeto de felicidade costuma ser um projeto muito perigoso e escorregadio. Quando te propuserem um projeto de felicidade, escolha a justiça. Mateus capítulo 5, verso 6, Jesus vai dizer isso logo em seguida. Interessante, Mateus 5, 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Uma tradução não muito boa de bem-aventurado, porque empobrece um pouco o conceito, mas aqui para nós hoje pode ser feliz. Então olha que interessante, Mateus 5, 6. Feliz é aquele que busca a justiça. Interessante. No nosso conceito contemporâneo, natural, a gente alcança a felicidade procurando a felicidade. No reino de Deus não é assim. A gente pode até alcançar a felicidade, ou ter momentos de felicidade, ou ter uma experiência feliz, mas é buscando a justiça. Feliz não é quem busca a felicidade. No reino, na ótica, na cultura do reino, na mente dos cidadãos do reino, na mente do nosso rei, quem busca a felicidade
encontra egoísmo, encontra disputa. Quem tem projeto de felicidade encontra guerra. Mas quem tem projeto de justiça encontra guerra também. Mas recebe, fica saciado de bem-aventurança e até de felicidade. Olha, talvez você não esteja convencido, mas pensa comigo. Criar filhos para felicidade. Imagino que seja uma boa maneira de estragá-los. Filhos não devem ser criados para serem felizes. Filhos devem ser criados para ser justos. E aí, a chance de felicidade, em alguma medida, aumenta bastante. Eu diria que nossa relação com a felicidade deve ser uma relação de meio que dar de ombros com a felicidade. Vamos deixar isso para Deus, tá bem? Vamos deixar isso para Deus. Você já notou que a vida de Davi piorou muito quando ele foi ungido? A de Saulo também, quando encontrou Jesus no caminho de Damasco. Saulo tinha uma vida espetacular, maravilhosa, amigos, toda uma estrutura sob ele de apoio à sua espetacular carreira. Bastou ele encontrar Jesus no caminho de Damasco, que confusão que virou a vida dele. Pegava um navio, afundava, pegava uma estrada, era assaltado. Os amigos antes agora são seus inimigos e o consideram traidores. Os irmãos novos agora não confiam nele. E ele passou a vida sendo questionado como apóstolo. Se te oferecerem felicidade, é bom, é gostoso. Mas não é um projeto muito ligado ao cristão. Tá? O projeto cristão é vinculado à justiça. Escolha a justiça. A segunda lição de vida fundamental que nós devemos aprender aqui nas tentações é quando o diabo levou Jesus à torre e disse: pula, torre do templo, que você vai, citou inclusive as escrituras, que você vai ser reconhecido. Tá? Aí a famosa oferta de sucesso. A Jesus foi proposto sucesso. Olha, se você pular, os anjos vão pegá-lo, como diz o Salmo 91, espetacular Salmo 91. Interessante Lúcifer citar a Bíblia, né? Vamos deixar isso para outro dia. Você saltar, esse é o caminho. Você foi feito para o sucesso. Você é o Filho de Deus. Olha, quando te oferecerem felicidade, escolha justiça. Quando te oferecerem sucesso, escolha serviço. Tá? Jesus nunca aceitou o projeto de sucesso. Para ele era muito importante o projeto do serviço. Sim, Jesus demonstrou isso inúmeras vezes. Lembra quando ele tira a vestimenta, põe uma toalha, água na bacia, lava os pés dos discípulos? Ele não veio para ser servido. Ele, que é o único que tinha o direito de ser servido por toda a humanidade, veio para servir. E ele sabia que o reconhecimento da sua pessoa deveria ser pelo serviço. Serviço, curar, ensinar, atender, colocar crianças no colo e abençoá-las como um pai biológico que ele não foi. Fez o papel de pai, cuidou da família, cuidou dos amigos, serviu, até na cruz ele serviu a um amigo órfão de amigo, dando a ele o cuidado da mãe, e cuidou da mãe, dando a ela o cuidado de um novo filho. Serviu o ladrão na cruz, o tempo todo, do início ao fim, ele escolheu o serviço. E vocês conhecem o Evangelho, várias vezes ele curava e diz: não conte para ninguém. Sucesso nunca o encantou. Se bem que
Tem um pouco de ironia nisso que eu vou dizer, mas qual é a melhor maneira de você espalhar uma notícia? Dizer exatamente isso, né? Olha, não conte para ninguém. Mas falando sério, Jesus não tinha nenhum compromisso com o sucesso. Jesus tinha um compromisso com o serviço. Cuidado. Se Deus, na sua graça e nos seus planos, te fizer uma pessoa com experiências de felicidade, que coisa boa. Porque gostar da tristeza, né? Ser um pessimista não é uma coisa muito cristã. Mas isso é um assunto de Deus, que Ele escolha isso. A nossa responsabilidade é escolher a justiça e trabalhar por ela. Se um dia Deus o fizer famoso, a fizer famosa, você conseguir falar com muita gente, ser reconhecido na rua, que coisa boa, deve ser muito gostoso, né? Tirar selfie, dar autógrafo, ser valorizado, isso é muito bom, mas isso não é projeto do cristão. O projeto do cristão é a justiça em vez da felicidade, o serviço em vez do sucesso, tá bem? E a terceira tentação, o diabo levou Jesus num monte bem alto e mostrou o reino e toda a sua glória e disse, olha, isso é seu, só você me adorar aqui. Proposta de poder. Primeiro propôs felicidade, depois propôs sucesso e depois propôs poder. Isso é tão forte para cada um de nós e não foi fraco para Jesus, não foi uma brincadeira de tentar, foi sério, ofereceu poder para ele. E Jesus escolheu a cruz, escolheu o sacrifício. Jesus sabia já antecipadamente do projeto do Pai que Paulo organiza para a gente de maneira maravilhosa em Filipenses, né? Ele tinha um nome acima de todo nome, foi descendo, não julgou como usurpação ser igual a Deus, desceu para ser homem, para morrer e morte de cruz, para que o nome de Jesus estivesse agora acima de todo nome. Mas o caminho para estar no lugar mais alto da história da criação e do universo que Jesus ocupa, deveria passar pelo sacrifício. Quando te oferecerem um projeto de poder, muito cuidado. Escolha sempre o sacrifício. O cristão é chamado ao sacrifício. Você já notou que as nossas promessas mais espetaculares são para outra vida, né? Aqui no mundo tereis aflições. Olha, eu espero que o dispenseiro seja encontrado fiel, fique firme. Quem perseverar até o fim vai receber a coroa da vida. Olha que beleza. Aqui o nosso projeto deve ser de sacrifício e não de poder. Se Deus der a algum de nós a oportunidade de exercer poder, se nós tivermos passado pelo sacrifício, nós vamos saber lidar com esse poder. Isso aconteceu com o José, como a gente conhece, o José do Egito, para ele chegar ao vice-homem mais poderoso do planeta, ele teve que passar pelo sacrifício. Sacrifício de gerenciar as posses, sacrifício de ser traído pelos irmãos, sacrifício de ir à cadeia, traído pela mulher do patrão, sacrifício de ser esquecido pelos colegas de cárcere. E aí quando o poder chega, no caso dele chegou, ele sabia lidar com isso corretamente, porque ele não escolheu o poder. Deus escolheu o poder para ele, ele escolheu o sacrifício. Isso para mim é belíssimo. Todo dia, toda semana, eu passo por alguma esquina como essa. Alguma oferta de planos maravilhosos de felicidade, projetos maravilhosos de sucesso, oportunidades de aumentar a chance de poder. Todas as vezes que isso acontecer,
lembre de Jesus ensinando as 3 lições mais importantes da vida. As escolhas que nós podemos fazer: justiça, serviço e sacrifício. Foi perguntado ao pastor qual o tamanho da igreja dele. Quando se pergunta para um pastor qual o tamanho da sua igreja, é natural que o pastor responda baseado na reunião dominical, não é? Quantas pessoas tem no auditório do culto principal na semana? É natural que isso aconteça com qualquer cristão, né? Que tem amor pela igreja, que frequenta uma igreja. Deve ser assim: qual é o tamanho da sua igreja? A gente responde o número de pessoas que congregam. Eu ouvi de um pastor uma palavra que me ajuda demais. Disse assim: quando perguntarem para você qual é o tamanho, quantas pessoas tem na sua igreja, a conta não deve ser o número de pessoas que participam das celebrações. A resposta deve vir de uma outra conta. Quantas pessoas são servidas pelas pessoas que se reúnem no culto, no auditório, na capela, na casa de oração, onde se reúne essa igreja. Não são quantas pessoas se reúnem, são quantas pessoas são servidas. Isso lembra Jesus também, não lembra? Vós sois a luz do mundo. Brilhem, que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Justiça, serviço e sacrifício. Se neste projeto a gente tiver momentos de felicidade, que coisa boa! Ela vem de modo sadio. Se Deus der a gente, a um de nós, a alguns de nós, sucesso, que bom ter pessoas tementes a Deus, que sabem experimentar e exercer sua influência na sociedade por causa do sucesso. E se Deus der poder a alguns dos seus filhos na terra, que coisa boa é quando o poder está na mão de gente que teme ao Senhor e que sabe escolher os valores mais profundos do reino de Deus. Que coisa boa! Que Deus nos abençoe e guarde. Posso cantar mais um corinho da pandemia? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passa o temporal. Deus nos abençoe e guarde. Graças a Deus pela clareza da palavra do Senhor, que nos alerta sobre cuidados que devemos tomar no que tange à tentação. Eu quero agora pedir ao presbítero Milton, que vem até aqui, agradecer ao Senhor pela liberdade que temos no Espírito e as bênçãos que vêm pela palavra de Deus. Em seguida, a oração dele, eu quero impetrar a bênção. Obrigado por sua presença, obrigado pelo culto que você presta ao Senhor. Que Deus abençoe a sua semana, proteja a tua casa, esteja com você neste tempo de maior isolamento social, de maior aproximação da família. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade que tivemos de prestar um culto a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ilumina, que nos esclarece. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática tudo o que ouvimos e tudo o que aprendemos. Que o Teu Santo Espírito esteja dirigindo as nossas vidas, ó Pai, de acordo com a Tua vontade e nos encaminhando para ficarmos cada vez mais próximos de Ti. Guarda-nos durante essa semana agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor guarde a tua família,
o Senhor proteja os teus filhos, o Senhor multiplique o pão na tua mesa e não permita que nada da parte do Senhor possa ser impedido de chegar à tua casa. Que Ele mesmo preserve a unidade da fé, que Ele sustente a tua família, que Ele possa guardar você do que é mal. Que o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas misericórdias e a graça bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o seu povo, nesta época de pandemia, e com todo o povo de Deus, em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém.